falar sobre tecnologias de ensino. É muito importante que vocês entendam sobre essa gama de tecnologias e a gente não entre dentro de caixinhas de falar sobre tem que ser naturalístico, tem que ser estruturado, enfim, vou aqui desmistificar muita coisa para vocês. Vamos lá olhar a questão histórica dessas tecnologias, né? Quando a gente vai lá para a década de 70 para trás, nós temos uma tecnologia que é muito antiga, chamada de DTT, que é o ensino por tentativas discretas, desenvolvida lá por Lovász, lá atrás, que mostrou muito resultado com o público do transtorno do espectro autista, né? Então a gente tem toda essa questão histórica. O DTT, ele é um ensino mais estruturado, nós temos toda um passo a passo, né, para a gente desenvolver todo o ambiente de ensino, desenvolver os programas de ensino e assim vai. Só que não é a única tecnologia que existe, já existem várias outras tecnologias e o DTT mesmo, ele é uma tecnologia que ela evoluiu muito durante os anos. Inclusive tem um artigo que eu já coloquei lá no nosso grupo do Telegram que fala sobre o DTT progressivo. Então, se você quer entender um pouco mais sobre esse processo, é só lá no grupo do Telegram procurar sobre DTT progressivo e também eu falo sobre DTT embedded. Eu coloquei uma pesquisa sobre DTT embedded, que é um outro conceito nesse processo evolutivo do ensino por tentativas discretas. Além dessa tecnologia, nós temos, por exemplo, o Precision Teach, que a tradução disso é o ensino preciso. O ensino preciso, gente, qual é a grande diferença do ensino preciso? O ensino preciso a gente vai focar muito na fluência. Então, os registros, a forma da gente desenvolver todo o ensino vai ser voltado para que o indivíduo alcance fluência na habilidade que você está desenvolvendo. Outra questão também, se você for olhar, por exemplo, o Precision Teach, ao contrário, por exemplo, que a gente costuma fazer as avaliações muito voltadas para o comportamento verbal, a gente vai e olha assim, a criança, por exemplo, tato, mando, intraverbal, não. Ele está muito mais voltado para os canais, então ver, ouvir, então ele está muito voltado para esses canais de aprendizagem e esses canais que a gente vai estar analisando. Então são duas grandes diferenças que a gente vê aí. Ok. Existe, por exemplo, a análise de tarefa. A análise de tarefas, elas são muito usadas para tarefas que são encadeadas. Então, assim, por exemplo, você vai olhar amarrar os sapatos, lavar as mãos e segue aí. Se a gente for olhar, por exemplo, então eu falei agora para vocês sobre o DTT, falei sobre o Precision Teach, que é o ensino preciso, falei para vocês sobre análise de tarefas. Aí você fala assim, Dani, e o ensino naturalístico, o ensino incidental e tudo? Sim, é uma parte dessas tecnologias que são desenvolvidas também para que a gente possa trazer isso para o ambiente natural, o ambiente no dia a dia, e consiga medir. De qualquer forma, a gente vai estar modificando esse ambiente de alguma forma. O que eu quero que vocês entendam é para a gente não entrar dentro de caixinhas dentro dessas tecnologias e achar que a gente só tem que usar uma. E é aquela que está certa e pronto. Outra que eu vejo muito é os pais contratarem terapeutas falando eu quero que faça ensino naturalístico com meu filho e pronto. Isso não faz sentido algum. Isso daí são tecnologias de ensino e o nosso objetivo é ensinar a criança conforme ela aprende. Então a gente usa essas tecnologias, o terapeuta usa dessas tecnologias porque é mais prático para ele aprender dessa forma. Mas na hora de ele compor a programação da criança, vai depender do repertório da criança, vai depender de como ela vive, como é que vão ser as intervenções, a intensidade de intervenção, se vai ter um treinamento parental envolvido, como vai ser esse treinamento parental, né? Orientação, né, para os cuidadores, então como é que é na escola, então vai depender de muitos fatores mesmo para a gente desenvolver. Normalmente o que a gente faz é uma mesclagem desses conceitos. Por exemplo, você vai fazer uma atividade com a criança onde você pode usar certos conceitos do DTT Embedded
com DTT progressivo, com análise de tarefas, com ensino preciso, e tentando trazer também para questões mais naturalísticas possíveis. Então, por exemplo, a gente pode pegar o que tem de melhor para essa criança de cada conceito desse. Você, por exemplo, vai fazer uma atividade que vai ser uma cadeia de tarefas relacionadas. Então, a gente vai estar trabalhando, por exemplo, um aspecto motor, de motricidade global da criança, até a gente chegar numa motricidade oral, orofacial. Então, a gente vai começar, por exemplo, com uma atividade de imitação, de pular os pés, ou, por exemplo, você mostrando uma figura, ou um vídeo de uma criança pulando, ou, mas no caso, uma figura, ou simplesmente você mostra a figura e a criança pula, ou escrito pula e a criança pula, ou você imita e ela faz pulo. Então, são vários aspectos que você pode estar trabalhando. E aí, depois de pular, fazer uma série de outros movimentos, mexendo com pernas, braços, para até a gente chegar na imitação orofacial e a imitação de sons. Então, você tem uma cadeia aí que você pode desenhá-la através, por exemplo, de uma análise de tarefas, onde você vai analisar cada item dessa cadeia, qual é o movimento que é necessário, como é que você vai dar a instrução para a criança, vai ser por imitação, vai ser como eu mostrei, ela fazer um rastreio visual, né, e ela entender que ela vai fazer esse comportamento, então mostrar uma figurinha, vai ser por videomodelação, então você vai mostrar um vídeo para a criança e ela vai fazer, se ela já entende o que é as palavras, então você mostra a palavra e ela tem que fazer essa ação. Ou talvez também você chega e coloca várias figurinhas, né? Várias figurinhas para ela selecionar para você fazer também. Então a gente pode trabalhar dessa forma também, o entendimento do tipo, você mostra várias figurinhas e você fala pula, e ela vai pega a figurinha do pula e você pula. Então também pode ser assim, para a gente trabalhar esse entendimento numa cadeia de tarefas até a gente chegar na última que a gente quer. Então a gente pode estar associando isso. Então, um DTT Embedded, a gente faz uma análise de tarefas para conseguir entender essa cadeia desse comportamento, como é que a gente vai querer exatamente. A gente vai definir como é que vai ser o antecedente. E o que a gente tem que lembrar é que, assim, como é uma cadeia, um item depende do outro. Então, a gente vai reforçar, a gente vai fazer pequenos reforçamentos para a criança, né, reforçadores de menor magnitude, e o grande reforçador tem que estar lá na última cadeia. Então, para que ela entenda que ela vai conseguir o que ela quer depois que termine a cadeia, mas tem que ser interessante. E outra, a gente pode vir com os conceitos de ensino preciso, no momento que ao invés da gente se preocupar tanto simplesmente com acerto, a gente vai se preocupar com acerto no tempo. A gente quer que essa criança ela seja fluente nessas habilidades, porque não adianta ela aprender nesse momento e depois esquecer. Outra, a gente quer que venham habilidades dessas habilidades, ou seja, o que a gente quer? Que você está ensinando habilidades base, mas a criança aprenda sozinha outras, que ela não tem necessidade de você nesse processo. Então, assim, por exemplo, você está ensinando várias figuras para a criança, imagens para ela, e sons, e toda essa relação, e você quer que daí saia, por exemplo, habilidades de intraverbal. Então, existem vários artigos relacionados a isso. Então, a gente pode estar trabalhando com todas essas tecnologias de ensino relacionadas. Nesse momento que você estiver trabalhando com fluência, por exemplo, numa cadeia comportamental, você pode estar filmando, que você vai estar filmando, então você vai conseguir o tempo inicial, o tempo final, mas eu vou ser bem sincera para vocês, gente, não é fácil a gente conseguir analisar vídeo depois. Parece muito bonito isso, mas normalmente vídeo, ele é muito complicado da gente parar para conseguir analisar. Então, o que eu tenho normalmente? Eu tenho um bando de computador em casa. Eu tenho vários, eu comprei muitos desses contadores, então eu vou colocando, se eu tenho uma cadeia de 5 comportamentos, eu já coloco um atrás do outro, porque eu só vou dando clique, 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 clique.
Sabe, você pode colocar preso ele, você prende ele em alguma coisa e você vai fazendo, aqui ó, você pode colocar, por exemplo, pega um paninho, enrola e deixa todos encaixados um atrás do outro, assim, ó, que aí você consegue fazer o clique, 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 clique. Então, é isso que tem que entender sobre essa cadeia, sobre a questão da fluência. Sobre essa questão da fluência, da gente conseguir inserir isso dentro de todo esse processo. Então, gente, olha, não entrem dentro de caixinhas. Análise do comportamento, eu tô vendo aqui, eu tô vendo um negócio, depois eu leio sobre essa questão do naturalístico, que a aba, ela não é naturalística, a aba não é estruturada, a aba não é nenhum desses conceitos. A aba é análise do comportamento aplicada. Aplicada ao quê? Aplicada... Ah, Jéssica, obrigada! É desleixo isso daqui. O cabelo foi crescendo, crescendo, eu tenho que até marcar salão. Eu tenho que marcar salão para muitas coisas. Eu tô com uma compulsão em roer unha. Eu tenho que ver se eu coloco alguma coisa para eu parar de... Eu tô precisando até de dica de gente em Brasília para fazer essas unha em gel, porque eu tô roendo muito, muito, muito unha. Eu tenho esse problema seríssimo. E eu preciso muito cortar cabelo, muito. Que a última vez que eu cortei foi um desastre, gente, foi um desastre. Foi horrível, minha franja ficou torta, eu falei assim, não corto mais. Então, voltando para as tecnologias de ensino. Então, a gente tem várias tecnologias, só não entre dentro de caixinhas, porque a análise do comportamento, ela é geral. Aqui, ó. Dani, quem te orienta no treino de fala? Seu material de hoje foi fantástico. Olha, eu já tive 2 supervisões. Quem era terapeuta do Aquiles, inclusive, eu não sei se ela está mais aqui, mas era a Jéssica. No ano passado era a Jéssica. Durante muito tempo eu tive orientação de fono. Hoje eu estou sem supervisora. Eu estou sem supervisora, eu preciso até voltar a ser supervisionada, mas eu estou sem supervisão na área de fono, porque eu estou sem tempo, então eu só estou tendo supervisão na área de aba. Mas eu tenho estudado, eu tô seguindo a cadeia por conta própria mesmo. Eu comprei os livros na área de fono, eu entro na UNB, gente, a UNB é muito legal, você consegue ter acesso a todos os... aqui, eu já leio aqui, a aba pode ser usada em modelo Denver, análise de comportamento aplicado, quem vem de Denver faz a C9 convulsão. Aba é vida, Viva Skinner. Ah, aqui, Prado, bacana, muito bacana a sua colocação, sv.prado. Verdade, gente, análise do comportamento é muito mais que isso, é muito mais do que um modelo, que uma técnica, muito legal sua colocação. Voltando para a questão sobre estudo na área de fono, o que eu fiz? Eu entro lá na UNB e pego a cadeia de fono, né, de fonoaudiologia, e eu vou pegando os livros que eles estudam. Então, eu estou estudando por conta própria mesmo. Eu tenho estudado toda essa cadeia, porque eu estou querendo aprender sobre aprendizagem motora da fala. Então, eu comecei estudando sobre toda essa parte dos... instrumentos, né, fonoarticulatórios, a questão do envolvimento do pulmão, como é que, para eu poder saber acessar tudo isso de forma adequada, mas assim, lógico que isso não substitui uma fono, gente, isso não substitui uma fono, eu não tenho nem como ensinar esse tipo de coisa, só uma fono pode ensinar esse tipo de coisa, tá? Mas foi o meu caminho, eu gosto de estudar essas coisas, então eu fui estudando. Então, assim, eu postei hoje um material lá no grupo. Eu pretendo postar um outro material amanhã, eu vou ver se eu posto mais um outro material desses que eu fiz pro Aquiles. São materiais antigos que eu fiz pro Aquiles, que eu acho legal dividir com vocês, que ajudou muito no processo de aprendizagem dele. Eu sempre trabalhei muito com ele, com cadeia comportamental, porque o Aquiles, ele é uma criança muito agitada, mesmo medicado, ele exige estar em movimento o tempo todo. Então, é muito importante todo o trabalho dele ser em movimento, as atividades serem muito ativas. Então, é isso. Então, recapitulando, gente, a live. Quem chegou agora entendeu o que aconteceu. Eu vim falando sobre tecnologias de ensino. Eu falei para vocês brevemente sobre DTT,
falei que ensino por tentativas discretas, eu falei para vocês sobre análise de tarefas, eu falei para vocês sobre ensino preciso e falei sobre, eu não cheguei a abordar muito, mas sobre a questão de ensino incidental, né? Que muitas vezes é pareado com o ensino naturalístico, mas tem suas diferenças de conceito. Então é muito importante que vocês compreendam que a gente não deve entrar dentro de caixinhas quando a gente vai falar sobre análise do comportamento. Se você é pai, se você é mãe, não fique com esse negócio na cabeça que você tem que procurar um profissional que faça ensino naturalístico, porque isso não faz sentido, gente. Procure profissionais que conheçam sobre a ciência. Se você está procurando uma fono, que conheça sobre a ciência que ela trabalha. E, se possível, que ela fale análise do comportamento também, que ela tenha conhecimento na área de análise do comportamento para ela conseguir se comunicar com outros profissionais. Se você está procurando uma psicóloga, que essa psicóloga ela consiga falar análise do comportamento também pelo mesmo motivo, para ela conseguir comunicar com outros profissionais, para que ela se paute as suas práticas em evidência também. Então, é isso que é importante, entende? Não entre dentro de caixinhas do tipo, meu filho tem que fazer DTT, meu filho tem que fazer ensino naturalístico, meu filho tem que fazer ensino preciso, porque não faz o menor sentido isso. Não no Brasil, não nesse contexto que a gente vivencia nem um pouco. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, existem escolas que se dedicam ao procedimento de ensino. Por exemplo, o CABAS e o ensino preciso. Morningside é uma escola que ela é voltada para ensino preciso. Então, todo o planejamento de todas as crianças é feito em ensino preciso. E é muito engraçado que eles têm um negócio do te damos resultado ou seu dinheiro de volta. É uma coisa assim, é muito louco, imagina. Isso aí não daria certo aqui de jeito nenhum. Aqui. Então, vamos sair dessa caixinha, vamos procurar profissionais que entendam da ciência. É muito importante que o profissional, para você saber se ele está se pautando numa prática com evidência, a gente tem uma base. Ele vai usar, ele vai fazer uma avaliação. Essa avaliação, ela vai trazer os pontos onde ele vai trabalhar. Então, você vai ter um plano de ensino, ele vai dar o nome que for, mas lá nesse documento que ele for te entregar, ele vai falar, eu vou trabalhar isso, isso e isso, porque a avaliação disse isso. E vai explicar como é que vai trabalhar esses pontos. Ele vai desenvolver esses programas que ele vai estar trabalhando sempre com a criança, diariamente, e assim vai desenvolvendo. Ele vai registrar isso de alguma forma. E assim, gente, não entre na cabecinha, não fique limitado que o registro tem que ser aquele de acerto, erro. Não precisa ser tão... A gente não precisa esmiuçar nesse tanto. Cada profissional, ele vai desenvolver a sua forma. O importante é que ele siga essa linha. E com isso, ele vai gerar relatórios de desenvolvimento para tomar decisões se ele vai seguir por esse procedimento ou não. Existem muitas formas a gente registrar, existem muitas formas a gente analisar esses dados. Por exemplo, uma forma simples, a criança está aprendendo, que as escolas já usam essa forma, a criança está aprendendo a riscar. E a gente quer cada vez que ela faça um risco mais preciso, uma bola, um círculo. Você vai guardando os papéis que ela for fazendo. Você data ali, isso aqui foi hoje, aqui. Aí você vai colocando um em cima do outro e tá vendo se ela tá melhorando a precisão do movimento. Isso é uma forma da gente saber, isso aí é uma forma de registro. Uma forma, por exemplo, tem uma pesquisa que é muito legal, que é uma pesquisa em pombos, para saber o movimento deles. O que eles fizeram? Todos os dias iam tirando foto do movimento dos pombos e foram pareando um em cima do outro até perceber um padrão comportamental dos pombos. Então, assim, a forma que a gente vai analisar, tudo vai depender de como a gente desenhou esse procedimento e a gente vai seguir isso daí. Hoje em dia, por exemplo, você resolveu que em 1 minuto você vai fazer um registro da quantidade, você vai pegar as fichas. Hoje, gente, eu postei nos grupos umas fichas com umas palavrinhas, com umas figurinhas. Então, você vai mostrando essas figurinhas para a criança e você vai marcando a quantidade de acerto dela. Às vezes você vai marcando aqui a quantidade de acerto, de erro, enfim, dentro de uma tolerância que você colocou, em 1 minuto. Aí você pá.
Você pode pegar isso e transcrever para um papel, como você pode simplesmente tirar foto disso daqui, guardar essas fotos e no final você analisar se isso daqui está aumentando conforme o tempo. Tá entendendo? A gente não precisa entrar naquela caixinha que tem que ser aquele registro extremamente formal, porque isso é um trabalho muito pesado. Muitas vezes se perde, o terapeuta ele perde a criança querendo fazer registro demais, sabe? O terapeuta está aqui envolvido com a criança, virou para o lado para ficar fazendo registro, perdeu a criança. Então não faz muito sentido. E outra coisa, muitas pesquisas, tá tendo uma linha de pesquisa mostrando que se o profissional, se você tem uma amostra comportamental muito grande da criança, tipo, o profissional fica 20 horas por semana com a criança, ou os pais, que é o caso também, os cuidadores ficam muito tempo com a criança. Quem está ali com a criança muito tempo? O achômetro dele vai melhorando. Então ele pode, por exemplo, igual o que está na agenda, no final, colocar ali um percentual de quanto ele acha que a criança acertou. Então, se ele sempre faz isso, e isso daí é feito por muito tempo, a probabilidade de ele estar certo é alta. As pesquisas têm mostrado isso. Então, assim, tudo bem essa forma de registro também. A gente não pode se limitar achando que só daquela forma é certo. O importante é que isso esteja bem desenhada. Como é que vai ser feito, para que seja feito sempre da mesma forma, para que você tenha uma base para que você possa comparar. Então é isso, deixa eu ver aqui. Meu filho faz terapia, aqui o Luiz Roberto Bill. Meu filho faz terapia, mas nunca tive acesso a nenhum relatório. Só comentários, elogios feitos quando cobro. Não, isso daí não é uma terapia baseada em evidência. Ponto. Não tem o que se discutir. Por quê? Vamos lá. Qual é a grande problemática disso? Porque você não sabe para onde ir. Dependendo da idade da criança, esses relatórios realmente podem ser mais espaçados, mas muitos conselhos de classe, faz parte dos conselhos de classe, quando eles vão discutir sobre terapias baseadas em evidência, a psicologia, isso está normatizado no conselho de psicologia, a devolutiva. E eles ainda salientam a questão de ser com práticas em evidência. Então, é muito importante que eles saibam te dar uma devolutiva. Isso faz parte, você tem um serviço que é contratado. Por mais resumido que seja, gente, essa devolutiva não precisa ser uma coisa enorme, mas não é uma coisa oral simplesmente. Ele tem que te dar uma coisa palpável para que daqui, por exemplo, digamos que de 6 em 6 meses ele te dá uma devolutiva. Que daqui você recebeu daqui a 6 meses você possa comparar uma com a outra, que elas sejam comparáveis. Isso é muito importante. Aqui a SV, todos os profissionais, terapeutas podem usar a ciência ABA para intervenção, a base é a ABA, exatamente. Eu só tenho uma coisa que eu gostaria de acrescentar ainda a gente tem que valorizar também as outras ciências, a gente tem que valorizar, por exemplo, a educação física, a fisioterapia, a fonoaudiologia, todas são carregadas das suas ciências com muito conhecimento que eles desenvolveram. E a gente não pode diminuir em relação a isso. A aba ela vem para agregar. Então é isso, todos podem usar. Muito legal. Terapia aba, o registro é fundamental e a família faz parte das intervenções. Não existe aba sem família. Perfeito, Prado. Perfeito que você trouxe. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Eu acho que é isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Eu tô falando tudo isso para vocês aqui, é que eu recebo muitas coisas e eu tô ainda gravando as aulas do meu curso Reforço. Para quem não sabe, eu tenho um curso chamado de Habilidades Fundamentais, que é o curso que é baseado na agenda que eu criei, e eu tenho o curso Reforço, que é um curso imenso, que ainda está em construção. E os próximos módulos eu vou falar sobre abordagens de ensino, programas de ensino, registros e análise de dados. E conforme eu estava escrevendo, eu comecei a escrever sobre isso, eu fiquei muito preocupada de não colocar vocês dentro de caixinhas nesse curso,
Porque eu não quero que vocês achem que vocês têm que seguir só o ensino preciso, só o DTT. Não, eu quero que vocês entendam que existem ferramentas em cada uma dessas tecnologias de ensino que você pode usar junto com outras. Não te impede de usar. Essas ferramentas que são criadas dessas tecnologias são com base na análise do comportamento. Eles só trazem as melhores práticas e compilam dentro de uma... Não só não, né? Eles fizeram uma coisa incrível, mas eles pegaram um conjunto de melhores práticas da análise do comportamento e compilaram dentro de uma tecnologia. Então, o DTT é isso, a análise de tarefas é isso, o ensino preciso também. Então, cada um traz essa compilação com melhores práticas e traz com uma tecnologia. E aí, o que a gente vai fazer é enxergar tudo isso, ver as necessidades das nossas crianças para desenvolver os programas de ensino de forma adequada, para que a gente possa fazer os registros de forma adequada e conforme as nossas capacidades também. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa, tipo eu, que só consegue lidar com uma coisa cada vez, gente, eu não consigo lidar com muitos estímulos de uma vez só. Para quem não sabe, eu sou autista também. Eu tenho que fazer um estímulo por vez. Então, se eu tô ali trabalhando com meu filho, eu não posso estar registrando ao mesmo tempo, porque eu vou me perder. Eu não vou conseguir, não que o meu foco atencional perca, não é isso. Mas a questão é que para mim é estímulo demais. Então, eu tenho que estar com a criança ou com a anotação. Então, eu tenho que desenvolver estratégias para isso. Por isso que eu passei esse último ano dedicada, debruçada a estudar estratégias de como a gente registra, como outra coisa também que eu estava muito incomodada é essa questão de perda de habilidades, então eu entrei muita coisa no ensino preciso, sobre fluência, e eu acho que a gente tem que focar muito o nosso ensino na fluência, e assim vai. Vamos lá. Tem como você falar do PEI? Estou na cobrança da escola sobre o plano de ensino do meu filho, não recebo devolutivo, então quero desenvolver com ele, mas não sei como começar. Sobre a escola, existe legislação sobre isso, né? Sobre o PEI, sobre toda essa questão. É uma complexidade imensa essa comunicação com a escola. Eu falo que, assim... eu vivencio certas dificuldades também. Então, não é simples, não é fácil. Mas o que eu posso te falar sobre o PEI, eu tenho uma série de vídeos que se chama Primeiro Passo. O primeiro passo são várias aulas, são 7 aulas no total, onde eu vou explicando sobre o autismo, blá blá blá, até uma hora que eu chego na 6ª e na 7ª aula. Entra no meu site, esse é o meu site, deixa eu colocar aqui, e você vai lá em Primeiro Passo. O primeiro passo, a 6ª e a 7ª aula, eu acho que assim, é obrigatório para todo mundo assistir. A 6ª e a 7ª aula, porque a 6ª eu explico sobre intervenções com evidência, e a 7ª aula eu entro sobre análise do comportamento, e lá eu falo sobre o plano de ensino individualizado. Eu falo sobre os requisitos do plano de ensino individualizado. Então é muito importante que você dê uma olhada lá, porque assim, eu já estou encerrando aqui a live, não falta muito, pretendo terminar daqui a pouquinho, mas assim, lá você vai ver os pontos onde eu falo que são extremamente importantes num plano de ensino baseado em evidência. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, vocês que são alunos do curso Reforço terão mais aulas disponíveis que eu estou organizando aqui. Se você não conhece meus cursos, entre no meu site. Eu tenho esses 2 cursos, que é o de habilidades fundamentais, que tá... esqueci o preço. Tá 50 e quanto? Esqueci. Ele tá num preço promocional, tá? 50 e alguma coisa. E o outro é o curso, o Reforço, que tá 347. E quando esse curso estiver pronto, ele vai para R$500, tá, gente? Só para avisar para vocês. Então, enquanto eu não termino o curso está
valor promocional, já tem uma porrada de aula, uma pancada de aula lá, e ainda vai ter mais. Então, conheçam e até mais. Beijo para vocês, uma ótima terça-feira. Tchauzinho.